está com muito medo do coronavírus? Imagina então se você está nos Estados Unidos, tiver que ler uma lista de recomendações para prevenção da doença, essa lista toda em inglês. Então, meu amigo, vem comigo, vamos tirar o seu inglês da UTI e eu vou utilizar essa pandemia de coronavírus para aproveitar e te dar algumas instruções a respeito de imperativos no inglês. Olá, amigos do inglês! Esse mundo está se tornando um lugar perigoso, né? Um lugar engraçado, porque de um lado a gente tem a tecnologia, um monte de coisas novas, né, que a gente tem acesso hoje em dia, mas por outro lado a gente tem esses perigos, né? Esses vírus aí que estão, né, se espalhando, essa pandemia de coronavírus, e o que faz com que a gente fique mais veiaco em relação, né, a esquemas de prevenção para que a gente não pegue doenças desse tipo. Se trata de uma doença contagiosa cuja propagação se dá pelo ar ou através de secreções corporais ou mesmo outros, né, talheres que você possa dividir com outra pessoa, mas a gente não precisa entrar em pânico em relação a isso. A gente tem que saber, estar consciente para essas regras de prevenção, para saber o que a gente deve fazer ou não deve fazer para que a gente não se contamine e para que a gente passe por esse período de turbulência da melhor maneira possível. Antes que a gente parta para as regras, né, para as recomendações do que deve ser feito e não deve ser feito, isso a gente vai fazer em inglês, é legal que a gente entenda antes o que é uma pandemia. A pandemia nada mais é do que o alastrar de uma doença, quando essa doença começa a se alastrar por todos os lugares, né? Logicamente a gente tem dispositivos de controle no Brasil, em outros países, mas isso é uma pandemia. E como a gente diz isso em inglês, teacher? Pandemia em inglês a gente diz pandemic. Apesar de toda a seriedade da situação, eu encontrei uma maneira de trazer esse assunto à tona e ao mesmo tempo dar essa dica para vocês a respeito da utilização de imperativos, coisa que a gente já fez aqui no canal. Lembrando que imperativo é aquela sentença onde você coloca de uma maneira firme para alguém fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Geralmente, essas sentenças do imperativo, elas vêm com o verbo na primeira posição da sentença. Por isso eu estou falando de do's e don'ts, essas recomendações. Eu trouxe para vocês 4 recomendações do que fazer e do que não fazer para que a gente possa prevenir essa doença. Então, vamos lá para essas situações de imperativo, na afirmativa e na negativa. Primeira das regras, na afirmativa, sentença imperativa com o verbo keep, manter. Keep a distance of 3 feet. Poxa vida, gente, agora, Bruninho, não vou poder nem mais namorar, a gente vai ter que manter essa distância de todo mundo mesmo, fica complicado, né? Mas é tudo pro nosso bem, gente. Segunda recomendação, na afirmativa, sentença imperativa utilizando o verbo change, trocar nesse caso. Change your clothes immediately after arriving home. Ou seja, todas as vezes que você for para a rua, ao voltar, ao retornar para casa, troque essas roupas imediatamente. Terceira recomendação, utilizando agora o verbo cover, cobrir. Cover your face with tissue paper or a flexed elbow. Ou seja, a recomendação é para que você, ao espirrar, sempre use um lenço de papel, se proteja a região, né, da onde você está com o lenço de papel ou então com o cotovelo. Dessa forma, você vai espirrar colocando o cotovelo flexionado, o braço flexionado, para que você não exponha as outras pessoas. Quarta recomendação, ainda na afirmativa, utilizando o verbo follow, de seguir. Follow hygiene and disinfection practices in places like hair salons, schools and other places. Ou seja, siga as recomendações de higiene e desinfecção em lugares como escolas, salões de beleza e outros. Agora vamos para as recomendações, sentenças imperativas, agora na negativa, formas negativas. Primeira delas, don't get closer to people who are sneezing or coughing a lot. Essa recomendação, na verdade, está na imperativa negativa, mas de certa maneira ela é uma extensão daquela que a gente já tinha feito na primeira parte, ou seja, não se aproxime, né? Guarde uma distância das pessoas. Nesse caso, ela vem na negativa para dizer
Não chegue perto de pessoas, mas agora especialmente daquelas que estão tossindo ou espirrando muito. Segunda recomendação na negativa: don't touch inappropriately on surfaces in shared facilities. Ou seja, não toque a superfície. Se você está em qualquer lugar público, não fique tocando a superfície das coisas. Isso pode também trazer contaminação para você. A nossa última recomendação vai para aquelas pessoas que frequentam o que a gente chama em inglês de shisha bars. Esses bares são frequentados por pessoas que utilizam aquele sistema que fumam aquele narguile. Então a recomendação diz: don't share pipes in shisha bars. Não compartilhe esses narguiles em shisha bars, mas tem uma coisa que você pode compartilhar e que não vai espalhar o coronavírus. Você vai estar espalhando conhecimento. Então você compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá um baita like nesse canal e vejo vocês next!